todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula a gente vai continuar falando sobre interface gráfica. Nessa aula a gente vai aprender sobre Listbox, tá bom? Então eu criei aqui uma pastinha chamada Listbox e eu vou criar aqui um arquivo chamado lista de tarefas. Então eu acredito que a melhor forma de aprender um Listbox é criando uma lista de tarefas, tá bom? Então, vamos importar as bibliotecas que nós vamos precisar. Vamos precisar da biblioteca tkinter. Então, da biblioteca tkinter, a gente vai importar tudo. Todas as classes, funções, tudo, tá? Ainda da biblioteca tkinter, nós vamos importar o MessageBox, tá? Então, na aula passada, a gente falou só sobre esse carinha, tá? Então, se ficar alguma dúvida sobre o MessageBox, pode ir na aula passada, caso você não assistiu, e assistir sobre, tá? Bem, dito isso, vamos agora criar a nossa janela, tá bom? Então, vamos lá. Vou criar uma variável chamada janela. Lembrando, gente, o nome da variável é você que escolhe, tá bom? Na documentação, você vai encontrar como root. Eu já falei sobre isso, né? Mas eu estou criando o meu chamando de janela, porque eu acho que fica muito mais simples e claro para que vocês possam compreender o que nós estamos fazendo, tá? Mas aí fica à vontade. Bem, então eu criei uma variável chamada janela e eu vou atribuir para dentro dela o quê? O objeto da instância da minha classe TK. Porque a instância da minha classe TK, ela é responsável, essa classe é responsável por criar a nossa janela. Então, eu estou instanciando essa classe, que é responsável por criar a nossa janela, e atribuindo o objeto para dentro da nossa classe, para dentro da nossa variável janela, tá bom? Dito isso, eu vou definir agora o tamanho da nossa janela. Então, janela.geometry. E eu vou dizer que vai ser 700 por 400. Se não ficar bom, depois a gente modifica isso, tá? Eu vou dar um título para nossa janela, então janela.title. E eu vou colocar aqui, ó, lista de tarefas. Na aula passada, a gente aprendeu a configurar a nossa janela, na verdade? Então, eu falei que a gente pode chamar aqui a nossa janela.config e configurar a noza janela. Eu vou configurar a cor de fundo da nossa janela, tá? Então, vamos usar a mesma cor da aula passada. Vamos colocar aqui 2E, 2E, 2E. Vamos inicializar aqui nossa janela em um loop infinito. Nada disso aqui é novo, né? Então, a gente já vem aprendendo, né, no decorrer das aulas. Só que em todas as aulas a gente vai ter que criar, né? Para criar a nossa janela, temos que fazer esse passo a passo. Então, pronto, passo a passo feito, vamos para o que nos interessa. O que nós queremos aprender hoje? Nós queremos aprender a criar um list box, não é verdade? Então, bora lá. Eu vou fazer assim. Eu vou criar um frame. E eu já expliquei o que é um frame, na verdade. Eu não falei que um frame é um container onde você organiza os seus widgets, tá? Então, quando eu crio um frame, eu estou criando um container. Ali vai ser um lugar dentro da minha janela que eu vou organizar, sei lá, um label, um botão, um listbox, por exemplo, no nosso caso, tá bom? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada frame me colocar aqui frame de tarefa. E o meu frame vai ser na nossa janela principal. Vou adicionar esse frame, ponto pack, na nossa janela. E eu vou colocar aqui um pad y de 10. Então, eu vou adicionar um pad ao redor do nosso frame. Então, ele vai ter 10 pixels, tá bom? Em cima e embaixo. Se eu rodar, não vai dar pra gente ver que temos esse frame, mas nós temos um frame aqui, tá?
Vamos agora atribuir nosso listbox para dentro desse nosso frame, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma lista, colocar lista tarefas, vai ser o nome da nossa variável, e vai receber o que? O nosso listbox. E dentro do nosso listbox, qual vai ser a nossa janela? Vai ser o frame tarefas, tá? Que é o nosso container, onde a gente vai organizar o nosso listbox. Eu vou colocar que ele vai ter uma largura de 50, uma altura de 10. A cor de fundo eu vou colocar um F0, F0, F0. A borda eu vou deixar como 0. A cor da letra eu vou colocar 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tá bom? Quando ele selecionar, opa, aqui, quando ele selecionar o que está dentro desse listbox, então, vamos lá, o Select Background, então eu quero mudar a cor. Deixa eu ver que cor fica esse aqui, deixa eu ver, 007 ACC, esse azul, tá bom. Bem, por enquanto, vamos deixar assim. Deixa eu diminuir assim, quebrar aqui assim, para que vocês possam enxergar aí. Pronto. Vamos adicionar essa lista de tarefas lá na nossa janela, né? Então, ponto pack. Eu vou colocar aqui um side left. Então, eu estou posicionando a nossa listbox à esquerda. E eu vou permitir viewport. Eu vou permitir o preenchimento vertical, tá? Vamos rodar e vamos ver como é que ficou. Pronto. Temos aqui um listbox. Vamos agora. Vamos fazer assim. Pensa comigo, tá? Nós temos aqui um listbox. A gente vai adicionar. A gente vai adicionar aqui algumas tarefas aqui dentro, né? Então vai ter aqui algumas mensagens. E conforme isso aqui for crescendo, ele vai expandir, ele vai sumindo aqui, né? Porque isso aqui é o tamanho do nosso listbox. Então eu preciso ter aqui um scroll. Não seria legal a gente poder ter um scroll aqui? O que é um scroll? Aqui nós não temos um scroll, então a gente consegue ir para cima e para baixo, conforme o nosso código vai crescendo, não é verdade? Então a mesma coisa ali. Então, vamos aprender a criar esse scroll, tá? Eu vou chamar de scroll bar, com letra minúscula, que vai receber o scroll bar. Eu vou colocar ele também dentro da nossa frame tarefa, tá? Porque eu quero que o scroll esteja ali dentro também. O que eu vou fazer? Depois de ter feito isso, eu vou adicionar esse scroll lá na nossa janela. Então, ponto pack. Eu vou dizer que ele vai ficar do lado direito. E eu vou permitir que ele faça todo o preenchimento vertical. E aí, agora eu vou configurar. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou chamar lista tarefas, que aqui é onde está o nosso listbox. Vou falar, ó, lista tarefa, ponto, config. E eu vou configurar os scrolls. Então, eu vou chegar aqui, ó, e scroll command. E scroll bar ponto set. Eu vou setar ele, tá bom? Então, eu vou conectar a scroll com a nossa listbox. É isso que eu estou fazendo, tá? E aí, eu vou também configurar nosso scroll bar.
Então, nosso scroll bar ponto config, o comando vai ser o quê? A nossa lista de tarefa ponto, cadê o will. Pronto. Então aqui eu estou definindo o comando de visualização da scroll. Então bora rodar aqui, vamos ver. Ixi, o que eu fiz de errado aqui? Opa, eu falei uma coisa e escrevi outra, né? À direita. Pronto. E aqui nós temos nosso scroll, tá? Daqui a pouco a gente vai conseguir testar para ver se ele está funcionando. Vamos continuar. Tá, agora nós já temos o nosso Litbox, tá? Nós aprendemos a criar o nosso Litbox, né? Né? A intenção aqui é nós aprender o comando do Litbox, mas agora vamos fazer as coisas funcionar, tá? Então eu vou criar ali um campo de entrada, porque eu preciso receber as tarefas para adicionar nesse meu Litbox, na verdade? Então eu vou chegar aqui e vou falar aqui, ó, entrada de tarefa. Entre. Gente, vamos já começar a aprender aqui umas coisinhas aqui. Vamos lá. Lista de tarefa, lista de tarefa, lista de tarefa, lista de tarefas. Colocar, opa, listbox. Isso aqui vai nos facilitar, gente, quando a gente tiver que pegar as coisas, entendeu? Porque a gente já olha e já fala, opa, isso aqui é um listbox. Isso aqui tudo bem que a gente já deu pra ver que é um scroll. Esse aqui, entrada de tarefa, vamos colocar um entre. Tá bom? Que, acredite, coisas pequenas pode mudar a sua vida na hora que você estiver ali lidando com uma quantidade muito grande de código, tá? Então, vamos ter aqui nosso Enter, que é o nosso campo de entrada, que vai ser na nossa janela principal. Vou colocar aqui uma fonte. Vamos colocar o Arial. Vamos colocar tamanho 14. E depois, se não ficar bom, a gente muda. Eu vou colocar a borda como 0 também. E a cor de fundo, eu vou colocar a mesma que eu coloquei da Litbox, para ficar igualzinho. Eu vou copiar e vou colar aqui. E aí, entrada tarefa, vou adicionar lá na nossa janela. Ponto pack, vou dar aqui um pad y de 10. Então, estou colocando aí um pad aí de 10 pixels em cima e embaixo. Vamos ver como é que ficou. Pronto, então aqui eu já tenho um lugar, um campo que eu posso digitar. Então, para que a gente possa ver agora isso indo para lá, vamos fazer assim, vamos criar botões. Ó, vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero criar uns botões aqui embaixo, né, na mesma linha. E aí eu vou ter 4 botões. Eu quero o botão de adicionar. Eu vou querer o botão de sair, é lógico. Eu vou querer o botão de remover e limpar, tá? Então, quando a pessoa digitar aqui, sei lá, tarefa, estudar Python, ele vai apertar aqui no botão adicionar e essa tarefa vai vir para o nosso listbox, tá? O botão remover, ele vai clicar na tarefa lá e vai apertar no botão e ele vai remover, tá? E assim por diante. Então, vamos criar os botões, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer igual a gente fez na aula passada, lá do Nestbox. Se eu vou criar mais de um botão, tá? E todos eles vão ter vai ter o mesmo tamanho, vai ter a mesma cor, vai ter o mesmo modelo, ambos vão ter a mesma característica. Então, vamos já configurar isso em uma função? Então, vamos criar aqui uma função def criar botão. E aí, vamos seguir a mesma regra da aula passada, tá bom? A gente vai receber o texto
e o comando, que vai ser a função, tá? Então, vamos lá. Eu tô aqui definindo. Então, def em Python ele define uma função e você define uma função dando um nome para ela. Então, nós estamos dando o nome de criar botão. Como qualquer função, você pode você pode ter parâmetros ou não, tá bom? E o nosso vai ter parâmetros. Então, nós vamos ter o que? 2 parâmetros. Então, nós espera receber 2 atributos. O texto e o comando, que é a função que vai ser chamada, tá bom? Então, nós vamos retornar o que nossa função retorna. Não, uma função, ela pode retornar algo ou não, né? Então, se não fosse retornar, ela faria tudo aqui dentro. Mas, no nosso caso, ela vai retornar o botão. Então, botão. E aqui, a gente vai configurar o nosso botão, tá bom? Então, vamos dizer que o nosso botão... E aí, eu vou fazer uma coisa aqui também. A gente não criou um frame, que é um container para organizar o nosso listbox. Então, vamos criar também um frame para poder organizar os nossos botões. Então, vamos criar aqui um frame, botões. Vai ser um frame, né? Vai estar na janela principal. E aí, deixa eu ver, lá eu só coloquei um pad, né? De 10. E vamos fazer diferente. Aqui eu já vou configurar. Então, vamos deixar assim e aí depois a gente vê aqui, ó. Frame botões, ponto, pack aqui. Vou colocar de 20. Embora lá, vou colocar aqui um frame botões. Então, o nosso botão vai estar dentro do nosso frame botões, que está lá na nossa, tá lá na nossa janela principal. Eu vou colocar um texto, só que o texto vai vir, né? Vai ser colocado lá quando chamar a função. Vai ter que ser passado, né? Então, quando nós chamar a nossa função, a gente tem que passar o texto. Eu vou colocar aqui uma fonte. Vamos usar a mesma fonte aqui. Vamos precisar do comando, né? Que vai ser para chamar a função, que vai vir, então, que vai estar dentro da variável comando, que vai também ser passado junto ali. Quando chamar a função criar botão, vai ter que ser passado tanto o texto como a função, que é o comando. Vamos colocar aqui uma cor de fundo. A cor de fundo vai ser o 007 ACC, que é o mesmo que a gente usou lá em cima. A cor de texto vai ser o branco. Então, 2F, 4F, 6F. Isso aqui. A borda vai ficar como 0 também. Vamos usar o Active Background, que a gente já aprendeu isso aqui, que quando ele clicar, ele vai... ele coloca outra cor, né? Então, vamos colocar a cor 005F99, que é uma cor... É azul também, mas é mais claro, né? Então, dá pra gente ver aqui. Deixa eu já dividir aqui pra ficar... Pronto. Então, dá pra ver que é um azul, só que é um azul um pouco mais claro, tá? E vamos Active, que nós também já aprendeu. Então, esse aqui muda a cor do botão quando é clicado e esse muda a cor do texto quando é clicado, tá? Então, aqui a gente vai colocar branco. FF, FF, FF. São 6 F. Pronto, por enquanto acho que tá bom. Então, vamos criar nossos botões. Então, nós vamos ter 4 botões, na verdade. Então, vamos criar nossas variáveis. Botão, adicionar. Nós vamos ter o botão remover. Nós vamos ter o botão limpar. Vamos ter o botão sair. E é isso aí. E aí agora, para nós criar o nosso botão, nós temos agora o que? Uma função, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos chamar a nossa função. Criar botão, tá? E ele espera receber 2 argumentos. Olha só, ele espera receber o texto e o comando. Então, bora lá. O texto desse botão vai ser adicionar tarefa.
E o comando vai ser ainda a função que nós não criamos, mas vamos já deixar aqui, ó, adicionar tarefa, tá? Bem, já vamos copiar daqui para adiantar o serviço e vamos colar aqui. Bem, qual é o próximo? O remover tarefa. Né? Então, remover tarefa, limpar tarefa e o sair. Então, aqui nós vamos ter a função remover tarefa, limpar tarefa e o de sair. Então, agora nós precisamos criar o quê? Essas funções, tá bom? Então, já que eu tenho mais de uma função, para que o nosso código fique organizado, a gente deve criar as funções aqui em cima, tá bom? Então, vamos criar a função adicionar tarefa, tá? Bem, então bora lá. Para a gente poder adicionar a nossa tarefa, o que nós temos que fazer? Vamos lá, vamos criar aqui uma variável, tarefa, que a gente vai receber o valor, e o valor vai estar onde? Olha a entrada de tarefa, tá bom? Então, esse aqui é o nosso campo de entrada. Então, a gente vai pegar o que a pessoa digitou. Então, vamos lá. Vamos pegar aí o que o usuário digitou, então, ponto .get, acessar o que o usuário digitou e atribuir para dentro da nossa variável tarefa. Então, dentro da nossa variável tarefa, nós temos aquilo que a pessoa digitou. Seja ele algo vazio ou seja realmente algo escrito. Então, a gente vai fazer uma verificação. Vamos verificar se dentro da nossa variável tarefa não está vazia, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. Tarefa é diferente de vazio? Se for diferente de vazio, a gente vai fazer o quê? Vamos chegar aqui, ó. Olha lá. Cadê o nosso list box? Nosso list box, aqui, ó. Lista, tarefa, list box, tá? Então, vamos adicionar dentro da nossa tarefa, aqui, ó. Ponto, insert. Então, insert é inserir. Então, veja, gente, que o Python, né, principalmente aqui a biblioteca Thinkific, ela tem já, ela usa as funções que realmente dá para entender o que nós estamos fazendo, tá? Então, o get, acessar. Então, você quer acessar algo, ponto .get. Você quer inserir, insert. Então, é muito simples de entender. Então, nós vamos inserir no final, o que nós vamos inserir? A tarefa, tá? Porque o que a pessoa digitou, nós acessamos e atribuímos para dentro da variável tarefa. Depois que isso for adicionado lá, eu vou fazer o quê? Eu quero limpar o campo, tá bom? Que a pessoa digitou lá. Então, eu vou colocar aqui ponto delete. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o valor 0, end, final, tá? Bem, vamos lá. Else. Se isso aqui for falso, quer dizer que está vazio, não é verdade? Porque aqui é o quê? A tarefa é diferente de vazio? Se for diferente de vazio, verdadeiro entrou aqui, quer dizer que tem algo escrito. Se dentro aqui está vazio, então isso aqui e vai vir para cá. E aí eu vou falar o quê? Eu vou vir aqui, ó, message box. Vou fazer uma mensagem de aviso para o usuário e vou falar, olha, vou colocar aqui o título aviso e a mensagem, ó, você precisa digitar uma tarefa. Vamos testar isso aqui que a gente fez? Vamos fazer assim, ó. Vamos comentar isso aqui, tá? Porque senão vai dar erro quando a gente executar o código. Vou pegar aqui o nosso botão adicionar. Vou dar aqui um grid. Então, vou adicionar ele numa grade.
que fica muito mais fácil da gente compreender, né, onde a gente vai colocar. Então, eu vou falar que eu quero colocar na posição, na linha 0, na coluna 0, e eu vou colocar só um pad de 10 na direita e na esquerda, e em cima e embaixo também de 5, tá? A gente já vai ver como é que ficou o nosso botão. E veja só, a gente criou aqui um frame, tá? Vamos lá, gente. Vamos entender porque ali tá branco, tá? Ó, a gente criou, cadê o frame botão? Frame botão. A gente criou um frame pro botão, tá? Então, isso aqui é o nosso frame. E aqui está o nosso botão. A gente pode colocar a cor do nosso frame aqui. Então, a gente pode vir aqui e, para tirar essa cor branca aí, deixar tudo bonitinho, vamos pegar aqui, ó, da configuração de janela. Vamos vir aqui, vamos colar, vamos fechar e vamos rodar de novo. Pronto, tá vendo? Agora saiu. Então, bora lá. Eu vou vir aqui, vamos primeiro adicionar uma tarefa sem escrever nada. Então, isso aqui vai estar vazio. Se estiver vazio, vai ter que aparecer uma mensagem aqui, na verdade? Ó, você precisa digitar uma tarefa. Então, o if ali tá funcionando. Então, bora ver agora se ele vai adicionar a tarefa. Então, a tarefa vai ser estudar Python. Adicionar, ó, adicionou. Então, bora lá, vamos adicionar mais outra coisa, é estudar banco de dados. Estudar lógica de programação, que é muito importante. Então, podemos ver que ele está adicionando o que no final. Então, a nossa lógica aqui está funcionando. Então, ele verifica se não está vazio. Se tiver vazio, ele dá uma mensagem de aviso para o usuário. Se não tiver vazio, ele insere a tarefa no final da nossa listbox e ele limpa o campo, tá? Então, bora lá, vamos para o segundo. Primeiro foi adicionar tarefa, depois é remover a tarefa. Então, bora lá, def, remover tarefa. Bem, para remover a tarefa, vamos fazer assim. Ele vai precisar... Ó, deixa eu colocar aqui 3 pontinhos. Quando você coloca 3 pontinhos no Python, ele entende que você vai depois vir aqui e vai escrever o que precisa ser escrito no bloco de tarefa, tá? Só para não dar erro no código. Vamos lá, ó, vamos lá. Eu adicionei aqui, sei lá, estudar Python. Eu vou criar o botão, né, que tá lá já, né? Só precisamos adicionar ele aqui. E eu preciso remover. Mas para mim remover a atividade, eu preciso clicar nela, tá bom? Então, eu preciso selecionar essa atividade para eu poder remover. Então, vamos fazer assim. Vamos colocar um try except. Um try except, gente, é para quê? Você usa o try except para aquilo que pode dar um erro, na verdade. Então, como por exemplo, ele não selecionar a tarefa antes de clicar em remover, tá? Não tem como a gente remover algo que o usuário ele não selecione, tá? E acredite, o usuário ele vai tentar, ele vai apertar ele vai pensar em remover um negócio e vai achar que já clicou e ele vai clicar lá em remover. E isso não vai remover. Então você tem que fazer, isso vai dar o quê? Erro. Então, para remover algo, é necessário que ele selecione. Então, se algo pode dar erro e que automaticamente, provavelmente 99% e 99,99999999% de chance do usuário conseguir fazer alguma coisa que vai causar erro no seu programa. Então, sempre tente estar à frente do usuário, entendeu? Tente pensar que ele possa fazer algo e esse algo vai quebrar o seu código, vai dar erro, entendeu? Então, sabendo disso, sabendo que o usuário, ele pode vir aqui, deixa eu comentar isso aqui,
e dar aqui 3 pontinhos, pra gente poder rodar aqui o código. Vamos lá. Vou colocar só o Python aqui. Sabendo que o usuário ele pode vir aqui e tentar remover algo, ou sem selecionar esse algo, que a probabilidade disso acontecer é muito alto e que isso vai me gerar erro no meu código, eu já devo chegar aqui e já lançar um track set. Entendeu? Eu já tenho que chegar aqui e falar, olha, isso aqui pode gerar erro, ok? Ele pode quebrar o meu código. Então, eu vou já passar na frente dele, já criar aqui um track set, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui, vou criar uma variável chamada índice selecionado. E eu vou atribuir para dentro dele o quê? Lista tarefa do listbox. Não está lá no nosso listbox, a nossa tarefa? Eu vou obter, então, o índice da tarefa selecionada. Então, ele vai ter que selecionar a tarefa para que eu possa ter o quê? Eu quero pegar a primeira posição. Então, eu quero pegar o quê? O índice da tarefa selecionada. Então, o usuário ele vai selecionar lá a tarefa e isso vai quando ele vai estar lá, remover, que vai chamar essa função aqui, ele vai vir aqui, vai ver o que está selecionado e vai atribuir esse índice para dentro da minha variável índice selecionado. Se ele não fizer isso, isso vai gerar um erro. Então, ele vai cair aqui embaixo, tá? Mas a gente já faz isso. Suponhando que agora está tudo certinho, ele clicou, ele selecionou lá o item e apertou o botão remover. A minha função foi chamada, ele pega a posição, o índice da tarefa que o usuário quer remover e agora basta eu remover essa tarefa. Então, eu vou vir aqui e falar, olha, lista de tarefa do listbox, ponto, delete. Então, eu vou remover o quê? A tarefa do índice selecionado, tá? Então, é só isso aqui, gente. Muito simples, tá? Então, eu vou vir aqui e vou criar aqui uma mensagem de aviso também lá para o usuário, de aviso, e vou falar, olha, o título vai ser aviso. Ó, olha, usuário, você precisa selecionar uma tarefa para remover. Porque não tem como remover alguma coisa se você não selecionar, tá? Então, bora lá, vamos descomentar isso aqui. Vamos copiar essa grade aqui e colar aqui. Então, vamos lá. Opa, remover isso aqui. Vamos lá, vai ser também na mesma linha que o botão de adicionar. Vai ficar na frente, só vai ficar na coluna 1 e vai seguir aí os mesmos pads. Pronto. Então, nós temos aqui dois botões. O de adicionar, então vamos adicionar aqui, ó. Estudar Python. Adicionar. Estudar lógica de programação. Adicionar. Agora eu quero remover. Não cliquei, porque o que eu imaginei, eu pensei comigo, poxa, eu quero remover lá estudar Python. Porque eu vou primeiro, antes de estudar Python, eu vou estudar lógica de programação. Aí eu venho aqui e clico em remover. Só que eu não selecionei. Como é que o sistema vai saber o que é para remover se eu não seleciono? Então, vai aparecer aqui uma mensagenzinha lá para o usuário. Você precisa selecionar uma tarefa para remover. Por quê? Porque eu não sou ativinho, eu não estou na sua mente, eu não sei o que você quer. Então, clicou, removeu. Pronto. Se eu clicar aqui nesse, removeu. Se eu não clico em nada, aparece aí a mensagem de aviso. Então, já está aqui tudo funcionando, ó. Eu consigo adicionar. E vamos fazer aqui, né? Nosso scroll bar, a gente não viu ainda se está funcionando, né? Então, vamos adicionar aqui um monte de coisa. Só para... Estou adicionando aqui qualquer coisa, tá, gente? Só para a gente testar
Olha, já ativou ali já. Vamos lá, vamos adicionar aqui mais. Pronto, ó. E tá funcionando. Então, tudo funcionando bonitinho. Então, só nos resta agora fazer o limpar tarefa, que esse aqui todo mundo já sabe fazer, e o de sair. Então, na verdade, eu já vou até vir aqui, vou já descomentar isso aqui. Já vou aqui em cima e já vamos criar as duas últimas funções. Def limpar tarefa. Como a gente só tem um único campo, né? Então, lista tarefa listbox. Peraí. Vai ser a gente vai limpar a tarefa do lista tarefa listbox ponto delete 0 end. Tem hora que ele dá um negócio na nossa cabeça, né, gente? Que a gente fica sem saber o que a gente ia fazer. Bora lá, tá. A gente vai vir aqui na janela principal e dar um destroy. Tá ok? Vai sair da nossa janela. Vai ser o de limpar, botão limpar, o botão sair. Vai ser tudo na mesma linha, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. E agora vamos rodar. E vamos ver se... Eu ainda tô... Eu acho que eu fiz um negócio errado aqui, gente. Eu tenho quase certeza que... Pera, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu fiz o list box. Bora rodar aqui. Python. Adicionar. Vou colocar aqui algumas linguagens. Python, C, C++, Java. E aí por diante, né? Temos várias linguagens de programação. Temos também o C Sharp. Temos o R, que usa aí para o cientista de dados. Né? R, Python é muito usado por cientista de dados. Enfim. Vamos agora remover. Vamos remover aqui o Java. E vamos limpar as tarefas. Pronto. E sair. Tá tudo funcionando. Então, bora lá. Só testar de novo, adicionando tarefa. Se eu tento adicionar sem escrever nada, você precisa digitar uma tarefa. Remover sem selecionar, aparece a mensagem, então eu preciso selecionar. E aqui, vou adicionar. Aqui eu limpo todas as tarefas e o botão de sair. Prontinho, gente. Tudo funcionando perfeitamente. Um código aqui simples, mas que dá pra gente entender como criar um listbox. Então, eu achei que, no meu ver, eu acho que criar uma lista de tarefas é uma maneira muito simples e fácil e, claro, de entender como criar realmente um listbox, tá? Mas o meu foco aqui nessa aula, gente, é mostrar para vocês o comando de criar o listbox. Só que eu quis trazer uma atividade como lista de tarefa, porque eu acredito que assim vocês vão assimilar melhor o comando com o que é um listbox, tá? Então, muito obrigada e até mais.